Boa noite. Boa noite. As sirenes anunciam um novo temporal em Petrópolis. E a cidade volta a sofrer com a enxurrada nas ruas e nas encostas. A chuva da terça-feira já tem mais de 100 mortes confirmadas. Equipes de resgate ainda buscam mais outra centena de desaparecidos. E sobreviventes descrevem os momentos de pavor nos ônibus arrastados pela correnteza. Um novo sobressalto no leste da Europa. A fronteira da Ucrânia com a Rússia tem tiros e explosões. O governo de Vladimir Putin expulsa o vice-embaixador dos Estados Unidos. Na ONU, o secretário de Estado americano acusa os russos de buscarem pretexto para invadir a Ucrânia. Em visita à Hungria, o presidente Jair Bolsonaro chama de irmão o primeiro-ministro Viktor Orbán, acusado de violar os valores democráticos. Ao se despedir da presidência do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso relembra ameaças à democracia e às instituições das quais o Brasil já acreditava ter se livrado. Morre no Rio o professor, advogado e integrante da Academia Brasileira de Letras, Cândido Mendes. O Jornal Nacional começa agora. A tragédia da chuva em Petrópolis já tem a confirmação de 117 mortes e ainda 116 pessoas desaparecidas. As dificuldades de atendimento a quem procura um parente ou perdeu a moradia são enormes. E hoje voltou a chover. O dia começou com sol, mas logo vieram nuvens escuras que causaram muita preocupação. E não demorou para que as buscas aos desaparecidos fossem interrompidas na Vila Felipe, uma das áreas mais devastadas de Petrópolis. 1h30 da tarde, os bombeiros começaram a apitar e estão pedindo para todo mundo se retirar porque começou a chover forte e pode haver risco de novos deslizamentos por aqui. Por causa do solo ainda muito instável, qualquer movimentação pequena de terra gerava o alerta. Neste outro ponto, houve um deslizamento e correria nas ruas. Gente, está todo mundo correndo, está um desespero na rua. Está descendo o morro abaixo. A Defesa Civil e os bombeiros tiraram todo mundo dali, porque a área ainda está perigosa. Uma pedra imensa ameaça rolar. Uma senhora sendo resgatada ali, ó. Senhora com dificuldade de locomoção. Estão com medo daquela pedra ali soltar, ó. Ela tem aproximadamente 15 metros de largura e ela é redonda. Então ela vai cair igual uma bola. No fim da tarde o tempo fechou mais uma vez e os bombeiros estão tendo que interromper as buscas. As pessoas começam a deixar o alto do morro. Estamos saindo por causa da chuva, porque é perigo, né, de ter um deslizamento, né? O pesadelo recomeça. De novo. Começando aí a chuva e a rua já está começando a encher. Bastaram poucos minutos para que a gente voltasse a registrar imagens como essas. O volume dos rios voltou a subir e ruas, mais uma vez, completamente inundadas. Parou a entrada de Petrópolis. Joyce não consegue encontrar a tia. A gente acha que ela tá soterrada aí. Deu uma informação pro bombeiro agora, pra ver se procurava ali. Eles falaram que estão procurando agulha no palheiro. O cão farejador buscava por sobreviventes, diante de gente que torcia por boas notícias. Cerca de 500 homens do Corpo de Bombeiros trabalham na cidade. O tempo todo, a busca por desaparecidos acontece em vários pontos da cidade. Além dos bombeiros, parentes e amigos se juntam nesse esforço.
Hoje, aqui no bairro do Quitandinha, em meio a este gigantesco deslizamento, foi assim. Moradores encontraram mais uma vítima que estava há 2 dias fora de casa. A montanha de lama e pedras abriu um clarão no morro. O Matheus só conseguiu encontrar o corpo do pai soterrado porque teve a ajuda de amigos. E não tem nenhuma equipe aí para dar uma força, para tirar o cara, para ver se acha. O filho dele tá lá, ó. Ele tá desesperado lá e não tem uma equipe aí. A gente está aqui numa das regiões mais altas do Morro da Oficina. Nessa região, há indícios de que pelo menos 5 pessoas da mesma família estejam soterradas. Quem está ajudando nas buscas são moradores, familiares, socorristas que vieram como voluntários e até voluntários de outras regiões do estado do Rio de Janeiro estão aqui. Todo mundo, bombeiro é voluntário, socorrista voluntário e moradores. Tem a gente, mas tem uma galera precisando de uma coordenação. O Ministério Público tem divulgado nomes e fotos de desaparecidos para ajudar nas buscas. A Polícia Civil também mantém uma lista e tenta aproximar os números da realidade. Nós verificamos que havia uma série de desaparecidos cujos registros não haviam sido feitos. Por quê? Porque as famílias se encontravam nos locais de abrigamento, nas escolas municipais. Então, nós passamos a fazer um trabalho em sentido contrário. Nós passamos a ir em direção às escolas municipais onde as famílias estão abrigadas para a confecção do registro de desaparecimento. No Instituto Médico Legal de Petrópolis, o Adalton espera 24 horas para se despedir da família. Despedi minha esposa, minha filha de 7 anos e o meu filho de 21 anos. Eles estão aqui, estão aí. Pelo segundo dia, parentes formaram fila na porta para esperar a liberação. O governo do estado disse que montou uma força-tarefa para dar conta da identificação e necrópsia dos corpos. No cemitério municipal de Petrópolis, mais marcas do deslizamento. 17 corpos foram enterrados hoje. As lápides estão identificadas apenas com números. Mas os parentes não se esquecem de cada um dos nomes. Como o de Débora Listenberg Rodrigues, de 22 anos, Gustavo, de 5 e Heloíse, de 2 anos. Mãe e filhos estavam juntos em casa quando foram soterrados. Débora é uma pessoa muito batalhadora, as crianças estavam sempre conosco lá, brincando, e a gente não acredita que isso está acontecendo. O governador do Rio, Cláudio Castro, afirmou que bombeiros de 5 municípios do estado estão apoiando as equipes em Petrópolis e que o governo de São Paulo vai enviar cães farejadores. Entre as cenas mais chocantes dessa tragédia, houve uma que deixou milhões de brasileiros petrificados. Pessoas que estavam em 2 ônibus arrastados pela correnteza. O Jornal Nacional foi ouvir o relato daqueles sobreviventes. Foi só aumentando a água e a gente dentro do ônibus, o motorista pediu para todo mundo ter calma. Mas chegou um certo momento, o motorista mesmo já se prontificou, falou, vamos quebrar aqui a janela, tirar a janela de emergência para descer. Não dá pra passar, não. Tá levando o carro. Jogou o carro ali, ó. Meu Deus, cara. Os 2 ônibus seguiam pela rua Washington Luiz, uma das principais de Petrópolis. Nas margens da via fica o rio Quitandinha. As imagens comparam o antes e o depois de onde os 2 ônibus foram arrastados no temporal. A água engoliu os veículos que tombaram na pista. Veja até onde foi a inundação. É possível observar o nível da água tomando este telhado como referência. E depois, com a força da correnteza, os 2 ônibus foram arrastados para o canal do rio por aproximadamente 60 metros. E chama a atenção a altura em que a água chegou. Tem 1,80 m e a água ficou bem aqui na altura da tinta branca. Então dá para afirmar com clareza que a água passou aí dos 2 metros de altura. Para quem estava em cima do ônibus naquela situação, não conseguia ter a ideia de onde terminava aqui a rua Washington Luiz e onde começava o rio Quitandinha, que é uma área muito mais funda. O motorista de um dos ônibus amarrou uma corda num portão e foi dessa maneira que outros passageiros conseguiram sair. Aí eu pulei primeiro, segurei na corda, aí começaram a descer as pessoas. Foi acho que 12 pessoas que nós conseguimos, deu tempo para tirar. Na verdade, eu queria ter salvado todos. Moradores contam que uma barreira que fica na beira do rio, a cerca de 300 metros do local de onde os ônibus estavam parados, veio abaixo. E que instantes depois, os 2 ônibus foram arrastados para dentro do rio Quitandinha. Os passageiros tentaram de tudo,
Dá para ver pelo menos 15 pessoas ilhadas. Tem até uma criança com a mochila da escola nas costas. Logo depois, a corda arrebentou. Em seguida, um ônibus afundou. Um passageiro conseguiu nadar até o outro ônibus segurando numa corda. O outro ônibus também foi engolido pela água. Elson disse que foi arrastado do outro lado do rio. Eu creio que foi a própria água mesmo que me jogou para fora do ônibus. Naquela hora foi Deus que levou para aquele lado. Mas alguns passageiros foram levados pela água e desapareceram. A família do Gabriel da Rocha identificou o jovem de 17 anos em cima do ônibus por este vídeo na TV. O estudante saiu pela janela e tentava pedir ajuda. O ônibus que Gabriel estava começou a afundar. Ele chegou a se agarrar na corda, mas em poucos minutos o segundo ônibus também começa a afundar e Gabriel foi levado pela correnteza. Gabriel tinha ido ao centro de Petrópolis para trocar uma mochila. É assim, mas a gente está com um sentimento, coração doendo, né? É isso. Mas se Deus quiser, a gente vai encontrar ele bem. Tem que ter fé. Fernanda e Daniel conseguiram escapar pela janela e nadaram até a margem do rio. Eu só pulei e não teve nem muito o que fazer. Aquilo durou mais de 5 horas de pesadelo. Petrópolis está com centenas de desabrigados e muitos cidadãos ainda à espera de ajuda. Andar por Petrópolis ainda é um desafio. Qualquer deslocamento leva mais tempo que o normal. Vários pontos de Petrópolis ainda estão sem luz, sem água. As condições não estão boas lá e não tem luz, não tem água, né? A gente tem criança pequena e o cenário ali é muito terror, muita coisa feia, assim, muita tristeza, né? O Jeffres perdeu a casa no alto do morro. Ele, a mulher e 3 filhos estão abrigados na casa de parentes enquanto aguardam o prometido aluguel social. Conseguimos dar entrada, agora vamos esperar agora ver um resultado, né? Tem prazo? Não, ainda não tivemos um prazo ainda. A Secretaria de Assistência Social do Estado disse que até agora 229 famílias deram entrada para receber o benefício. Mas a ajuda oficial não dá conta de tanta carência. Nós não conseguimos ficar parado no momento nesse. A gente está levando água, o que precisa a gente está levando na casa das pessoas. O André deixou para trás a casa parcialmente destruída pela enxurrada. Saiu hoje em busca de abrigo. Tentar reconstruir tudo de novo, né? Que a vida que é importante, né? A Águas do Imperador declarou que o fornecimento só não voltou aos bairros onde a empresa ainda depende do restabelecimento da luz. Segundo a Enel, empresa que fornece energia, menos de 2% dos consumidores estão sem luz. Como sempre acontece nessas situações dramáticas, as iniciativas solidárias começaram a se espalhar pelo país. A primeira ajuda é no meio da lama, braços e ferramentas para revirar o que desceu do morro à procura de vítimas. Os voluntários resgataram essa mulher de 46 anos com vida. Esse grupo veio de Belo Horizonte. É formado por ex-integrantes dos bombeiros que trabalharam na tragédia de Brumadinho e no terremoto no Haiti. A experiência deles pode ajudar muito em Petrópolis, mas as buscas também dependem de doações. As doações são muito importantes, que a gente precisa de comprar os equipamentos de desencarceramento pesado para retirar escombros, as árvores que estão em cima. A solidariedade tem várias formas. A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais do Rio mandou um caminhão com cozinha e espaço para lavar roupa e prestar atendimento psicológico. Água, comida, brinquedos, roupas, tudo ajuda. A Igreja São José, na zona sul do Rio, abriu as portas para receber doações. Nesse momento a gente tem que estar junto, a gente tem que se unir para poder colaborar com quem perdeu o que tinha, né? A Ação da Cidadania recebe doações em postos montados em shoppings cariocas e vai preparar refeições para os desabrigados. Está saindo um caminhão para lá com 1.000 refeições, e isso vai se estender até quando for necessário. A gente ainda está dimensionando o que vai ser preciso enviar para lá nos próximos dias. A necessidade é imensa, tão grande que toda ajuda vai ter que contar. Esse professor de Educação Física de Rio Verde, em Goiás, está arrecadando alimentos e roupas. Em São Paulo, a Cruz Vermelha vai ficar de portas abertas 24 horas nos próximos dias para receber doações. O plano é arrecadar 20 toneladas para as vítimas de Petrópolis.
e até quem vive com muito pouco acha um jeito de ajudar. A CUFA, Central Única das Favelas, sabe que nas emergências é preciso organizar a solidariedade. O núcleo da CUFA, que fica aqui na favela de Paraisópolis, em São Paulo, mobilizou seus mais de 60 voluntários na terça-feira, assim que as primeiras notícias da tragédia foram divulgadas. Em apenas 2 dias, eles arrecadaram 4 toneladas em doações. E amanhã, todos esses sacos aqui e o que mais chegar já vão ser mandados para as vítimas em Petrópolis. Roupas, sapatos, roupas de cama, colchões, alimentos não perecíveis e artigos de limpeza e de higiene pessoal. Tudo é bem-vindo, mesmo que seja pouco. Pouca coisa ajuda porque várias pessoas vão se conectar com essa causa. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguir fazer chegar grandes doações, grandes quantidades para quem realmente está precisando muito e perdeu tudo. Se você pode ajudar, mas ainda não sabe para quem doar, a Globo oferece na internet a plataforma paraquemdoar.com.br. Paraquemdoar.com.br você pode ajudar, é só visitar. Gente, tem mais alerta de chuva forte vindo por aí. Boa noite, Eliana. Boa noite, Bonner. Boa noite, Renata. E boa noite para vocês. Os meteorologistas colocaram a região serrana do Rio na classificação de perigo, a mais alta quando a previsão é de temporal. Nesta noite, ainda vai chover bastante e a chuva volumosa vai até a madrugada. Hoje, o Jornal Nacional teve acesso a este mapa do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, que mostra onde se concentrou a chuva de terça-feira. Choveu muito mais no sul da cidade, no norte, bem menos. Mesmo assim, não dá para excluir nenhuma área do risco de deslizamento, porque ainda há muita chuva prevista até domingo. Os rios cheios são outro problema e não só no Rio de Janeiro. Na Bacia do São Francisco, a tendência é de os rios subirem mais nestes 5 pontos que já estão inundados em cidades de Minas e também de Sergipe. E segundo o Serviço Geológico do Brasil, o Rio Doce transbordou hoje no início da noite em Governador Valadares. Nas capitais do Sudeste, Vitória e Rio de Janeiro podem ter chuva forte amanhã, só que isolada. São Paulo terá pancadas de chuva sem grandes transtornos. Já Belo Horizonte está na área de tempestades. Assim como todas estas regiões, que incluem o Norte Mineiro, o Vale do Jequitinhonha, todo o Espírito Santo, o norte fluminense e também a região dos lagos. O mesmo aviso vale para a faixa que se estende do oeste da Bahia até Rondônia, pega aqui, olha, grande parte do centro-oeste e vai do interior paulista até o litoral de Santa Catarina. Estão aí nesse caminho dos temporais Florianópolis, Campo Grande, Goiânia, Brasília e Palmas. Já onde chove menos, faz mais calor. Em Porto Alegre, também Belém e Teresina, máximas de 33 graus. Em Fortaleza, Maceió e Salvador, 32. E em Rio Branco, 31 graus amanhã. Bonner. Muitos brasileiros sofrendo com excesso de chuvas. Teve brasileiro de Santa Catarina hoje sofrendo com granizo, com prejuízo de granizo também. Onde é que vai ter tempo firme amanhã, então, Eliana? Olha, em pouquíssimas áreas, viu? E só lá no sul do país, aqui no oeste da região, que, aliás, fica ensolarado quente, mas fica seco também. A estiagem se agravou no sul do país no começo deste ano. É o que mostra o monitor de secas de janeiro, que foi divulgado hoje pela Agência Nacional de Águas. A seca também aumentou aqui, olha, em áreas de Mato Grosso do Sul, e a pior área no país ainda é esta que fica aqui no norte do estado de São Paulo. Por outro lado, onde a gente vê o mapa em branco, e aí são muitas áreas também, significa que não há mais seca. Maranhão, Espírito Santo e Distrito Federal, por exemplo, não tem mais nenhuma região sofrendo com a estiagem. Bonner. Muito obrigado, Eliana. Até amanhã. Até. A seguir, tiros e explosões na fronteira da Ucrânia com a Rússia. Moscou expulsa o vice-embaixador americano. Os Estados Unidos acusam os russos de buscarem pretexto para a invasão da Ucrânia. Tiros e explosões em áreas da Ucrânia ocupadas por separatistas pró-Rússia agravaram a crise na região. A creche fica na região separatista do leste da Ucrânia. As professoras tentaram distrair as crianças de um conflito de quase 8 anos.
Mas não tem risada que abafe uma explosão. Os separatistas de origem russa acusaram a Ucrânia por esse bombardeio sem mortes. As forças ucranianas denunciaram o que chamaram de cinismo. Declararam que aconteceu o contrário em Luhansk. Essa troca de acusações se repetiu em Donetsk, a outra região controlada pelos separatistas. A mulher se emocionou enquanto ouviu que seriam bombardeios. Para acabar com esse disse-me-disse, a Ucrânia cobrou a permanência de monitores internacionais. A missão da OSCE registrou pelo menos 591 violações do cessar-fogo nas duas áreas em disputa em 24 horas. Ontem, a Organização para a Segurança e Cooperação da Europa tinha registrado 153. O Reino Unido acusou a Rússia de estar por trás dessa explosão na creche. O governo britânico acha que o Kremlin está criando desculpas para invadir a Ucrânia. E o primeiro-ministro prevê nos próximos dias mais ações como essa. O secretário-geral da OTAN explicou que os pretextos são perigosos porque a Rússia tem tropas suficientes para lançar uma invasão completa e de surpresa. A inteligência americana já tinha detalhado um suposto plano russo para ganhar o apoio da população e invadir. O presidente ucraniano hoje minimizou a chance da Ucrânia entrar na OTAN. Volodymyr Zelensky reafirmou o desejo de fazer parte da aliança, mas disse que a adesão não está avançando porque não só a Rússia é contra, mas também aliados. Ele disse que é um segredo aberto. O governo russo quer essa declaração do presidente ucraniano na boca da OTAN e para o mundo inteiro ouvir. E a Rússia entregou hoje uma resposta formal aos Estados Unidos sobre as propostas do governo americano para reduzir os riscos de um conflito militar na Europa. O governo russo rebateu as acusações de que estaria mentindo sobre a retirada de tropas da fronteira com a Ucrânia. O porta-voz do Kremlin afirmou que a mobilização inicial levou várias semanas e que não é possível voltar às bases num dia só. Dmitry Peskov disse: os tanques não podem simplesmente sair voando. Isso leva tempo. O ministro de Relações Exteriores, Sergei Lavrov, devolveu a acusação. Disse que a aliança militar do Ocidente fez exatamente aquilo que acusa a Rússia de fazer ao anunciar mais tropas no leste europeu. Lavrov afirmou: a OTAN ultrapassou o limite e nem eles mesmos enxergam isso. No momento de tantos esforços diplomáticos, uma decisão russa surpreendeu: a expulsão do vice-embaixador americano aqui em Moscou, Bart Gorman. O Ministério das Relações Exteriores informou que a decisão foi uma resposta à expulsão de um alto funcionário da embaixada russa em Washington. O comunicado não revelou outros detalhes sobre o caso. O titular da embaixada americana, John Sullivan, continua em Moscou e recebeu hoje do Kremlin uma carta de resposta às propostas feitas pelos Estados Unidos há 3 semanas sobre a segurança no leste europeu. No documento, o governo russo afirma que a invasão da Ucrânia não está acontecendo e nem está sendo planejada. E apesar de reconhecer a disposição americana de negociar tratados específicos de desarmamento, diz que as propostas não contemplam as principais demandas de Moscou: garantir que a Ucrânia nunca fará parte da OTAN e reduzir o número de integrantes da aliança para que volte a ter o tamanho de 1997, sem contar com algumas ex-repúblicas soviéticas. A Rússia também exige o fim do envio de armas para a Ucrânia e a retirada do material bélico que já foi mandado para Kiev pelo Ocidente. O governo russo afirma que, se os americanos não aceitarem termos concretos e com força de lei para garantir a segurança, a Rússia será forçada a reagir, inclusive com a implementação de medidas de caráter técnico-militar. Mas o documento não explica quais seriam essas medidas. Os Estados Unidos acusaram a Rússia de estar tentando criar uma justificativa para atacar a Ucrânia. A Casa Branca declarou que o mais importante não é o que o Kremlin diz, mas o que o Kremlin faz. E segundo o presidente americano, a Rússia não reduziu, mas aumentou o número de soldados na fronteira com a Ucrânia nos últimos dias. Os riscos de um conflito, segundo Joe Biden, são muito altos. Temos razões para acreditar que eles estão realizando uma operação militar com bandeira falsa, para terem motivo para invadir o país.
Tudo indica que estão preparados para atacar a Ucrânia, disse Biden. Mas o presidente americano deixou claro quando saía da Casa Branca. Ainda há possibilidade de uma saída diplomática. Biden determinou que o secretário de Estado Antony Blinken mudasse os planos que tinha de viajar para a Alemanha ainda hoje para participar pessoalmente do Conselho de Segurança aqui da ONU. Blinken disse que não quer começar uma guerra, mas evitar uma, e listou em detalhes os possíveis próximos passos da Rússia para provocar um conflito. Russia plans to manufacture a pretext. A Rússia quer um pretexto para atacar. Pode ser um evento violento ou uma acusação sem sentido que coloque o governo russo contra o ucraniano. Poderia ser um atentado à bomba, fabricado dentro da própria Rússia. Um falso ataque com drone contra civis, ou mesmo um ataque com armas químicas. Falso ou até real. O vice-ministro para Relações Exteriores da Rússia respondeu. Disse que os colegas no Conselho de Segurança têm mostrado muita preocupação com a Ucrânia, mas nunca falam sobre as questões de segurança russa. E chamou o discurso de Antony Blinken de unilateral e superficial, porque não teria levado em conta o que chamou de golpe de Estado na Ucrânia em 2014, quando o presidente, aliado do governo russo, perdeu o governo depois de manifestações gigantescas. O representante permanente adjunto do Brasil junto às Nações Unidas, João Genésio de Almeida Filho, lembrou que o Conselho de Segurança tem a função de evitar qualquer tentativa militar de solução para essa crise e afirmou que diálogo e negociação são as únicas armas possíveis para a paz. Segundo a diplomacia americana, o governo dos Estados Unidos está avaliando a resposta russa à carta enviada há mais de 3 semanas pelo governo Biden. Mas Antony Blinken disse que já enviou outra carta ao ministro das Relações Exteriores da Rússia para propor uma reunião na Europa na semana que vem. O Departamento de Estado afirmou que a expulsão do número 2 da embaixada americana em Moscou foi aleatória e que agrava ainda mais a situação. O porta-voz disse também que o governo está considerando que medidas tomar. O presidente Jair Bolsonaro se encontrou hoje com o primeiro-ministro da Hungria, conhecido no mundo inteiro pelos ataques a pilares da democracia. Bolsonaro chamou Viktor Orbán de irmão. A reportagem é dos enviados especiais Daniel Peralta e Bianca Rotier. Jair Bolsonaro foi recebido pelo presidente János Áder com honras de Estado. Apesar de 95 anos de relações diplomáticas entre os dois países, foi a primeira visita a Budapeste de um presidente brasileiro em exercício. Ministros do Brasil e da Hungria assinaram memorandos de entendimento de cooperação humanitária, em defesa e gestão de recursos hídricos e saneamento. O encontro mais importante foi com o primeiro-ministro húngaro, uma figura polêmica na política europeia. Há 12 anos seguidos no poder, Viktor Orbán é conhecido por perseguir a imprensa, interferir no judiciário e criar leis para restringir os direitos de imigrantes e homossexuais. E exatamente por causa da violação de valores democráticos, a União Europeia já bloqueou 7 bilhões de euros em verbas para o país. Bolsonaro disse que considera Orbán um irmão e citou como valores em comum Deus, pátria, família e liberdade. Não foi a primeira vez que Bolsonaro usou o lema que tem origem no fascismo italiano, também usado no Brasil pelo movimento integralista e em Portugal pela ditadura salazarista. Na citação de hoje, Bolsonaro acrescentou a palavra liberdade. Orbán também reforçou na declaração conjunta a questão da família. Relembrou que na Constituição húngara, a família é formada por um pai homem e uma mãe mulher. E disse que ele vai fazer tudo para que esse conceito não seja relativizado. Nas declarações à imprensa, Bolsonaro disse ainda que o assunto Amazônia veio à tona numa das conversas. Ele disse que as informações sobre a região chegam no exterior de maneira distorcida e que a destruição não existe. Nós preservamos 63% do nosso território. E não se encontra isso em praticamente nenhum outro país do mundo. Nós nos preocupamos até mesmo com o reflorestamento, coisa que não vejo nos países da Europa como um todo. Especificamente sobre a região amazônica, dados do Imazon revelam que o desmatamento em 2021 foi o maior em 10 anos. Ontem,
Antes dessa visita à Hungria, o presidente Bolsonaro se encontrou com o russo Vladimir Putin em Moscou. A nossa correspondente em Washington, Raquel Krahenbuhl, ouviu de um porta-voz do Departamento de Estado americano críticas enfáticas ao teor da conversa dos dois líderes. Raquel, boa noite para você. Conta pra gente o que foi exatamente que o porta-voz disse. Oi, Bonner, boa noite a você, Renata, a todo mundo. Olha, ontem o presidente Bolsonaro afirmou que é solidário à Rússia, sem entrar em detalhes, como a gente viu. Hoje eu conversei com um porta-voz do Departamento de Estado, aqui americano, sobre esse encontro. E eu ouvi críticas bem duras ao presidente brasileiro, neste momento que os Estados Unidos buscam unir parceiros e aliados, né, contra uma possível agressão da Rússia ali na Ucrânia. E o porta-voz afirmou que é falsa a ideia de que o Brasil tem que escolher entre os Estados Unidos e a Rússia e que, na verdade, o Brasil, como um país importante, parece ignorar a agressão, uma agressão armada de uma grande potência a um vizinho menor. Segundo esse porta-voz, uma postura inconsistente com a ênfase histórica do Brasil na paz e na diplomacia. Ainda, de acordo com esse funcionário do Departamento de Estado, o momento que o presidente Bolsonaro expressa solidariedade à Rússia, exatamente quando os russos estão preparando, né, um potencial ataque contra as cidades ucranianas, não poderia ter sido pior. E enfraquece a diplomacia, segundo esse porta-voz, enfraquece a diplomacia internacional que busca evitar o desastre, um desastre estratégico e humano, ao mesmo tempo também que enfraquece o pedido do Brasil para uma solução pacífica, né, para essa crise, para uma solução diplomática. Agora, a gente tentou contato com o Palácio do Planalto, mas até agora não conseguimos nenhuma resposta sobre essa declaração do Departamento de Estado americano. Bonner. Obrigado, Raquel. A Polícia Federal concluiu que o garimpo ilegal e o desmatamento causaram a contaminação da água em Alter do Chão, no Pará. A PF afirma que a mancha começou a se formar com desmatamento nas margens de afluentes do rio Tapajós, ainda em Mato Grosso, e se intensificou nas áreas de garimpo do Pará, chegando até a reserva ambiental. Nesta semana, a PF destruiu escavadeiras e tratores usados pelos garimpeiros. A seguir, a Anvisa aprova o primeiro autoteste para Covid no Brasil. Na despedida da presidência do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso relembra ameaças à democracia. A Anvisa aprovou hoje o primeiro registro de um kit de autoteste de Covid para venda em farmácias e estabelecimentos de saúde credenciados. A Anvisa ainda tem mais de 50 pedidos de registro para analisar e já reprovou 10. Pelo segundo dia seguido, o Brasil registrou mais de 1.000 mortes por Covid, segundo os dados reunidos pelo consórcio de veículos da imprensa. Malu Maza, boa noite. Boa noite, Renata, Bonner, e uma boa noite a todos vocês. De ontem para hoje, o Brasil registrou 1.129 mortes. Já são 641.997 vítimas até agora. Em 24 horas, foram mais de 129 mil novos casos conhecidos. O total desde o início da pandemia é de quase 28 milhões. A média de casos está em queda de 36%. São 116.566 casos por dia. A média de mortes aparece hoje no limite do que é considerado estabilidade, 15% a mais na comparação com 2 semanas atrás. São 841 óbitos por dia. Rondônia aparece em cinza porque não divulgou os dados hoje. 14 estados e o Distrito Federal estão com alta na média de mortes. 10 têm estabilidade e só o Amazonas aparece em queda. Agora, os dados da vacinação pelo país. Hoje, 4 estados não divulgaram as informações. Nas últimas 24 horas, 602 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina, 157 mil a segunda dose ou a dose única, 666 mil a dose de reforço. O total passou de 1.400.000 vacinados.
Até agora, receberam a primeira dose 79,42% da população, considerando quem tem 5 anos ou mais, ou seja, a população que pode ser vacinada, 85,24%. Foram vacinados com as 2 doses ou dose única 71,43% de todos os brasileiros. Entre os que têm 5 anos ou mais, o percentual é de 76,66%. A dose de reforço já foi aplicada em 27,27% da população total, levando em conta só quem tem 18 anos ou mais, 36,22%. Os estados em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa da população que pode ser imunizada. Os primeiros do ranking são São Paulo e Piauí. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Renata Bonner. Obrigado, Malu. A Câmara dos Deputados aprovou as regras para a volta de grávidas ao trabalho presencial na pandemia. Entre as exigências está o cumprimento completo do esquema de vacinação. O presidente Bolsonaro ainda precisa sancionar esse texto. O G1 tem uma reportagem completa sobre as regras para a volta das grávidas ao trabalho presencial, com perguntas e respostas sobre esse assunto. Você encontra na web em g1.com.br ou no aplicativo para o celular. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu a limitação imposta pelo Congresso Nacional de que apenas o Ministério Público poderia acionar na Justiça quem cometeu atos de improbidade administrativa. Ao analisar 2 ações que questionam essa previsão, o ministro considerou que o trecho incluído na lei não é constitucional e disse que o combate à corrupção deve ser prioridade absoluta. Dessa forma, instituições e entidades da administração pública, como a União, governos estaduais e municipais, que forem alvos de irregularidades, recuperam o direito de propor ações de improbidade. O plenário do Supremo ainda não tem data para analisar essa questão. O ministro Luiz Roberto Barroso presidiu hoje, pela última vez, uma sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Depois de quase 2 anos à frente da Corte, Barroso defendeu a segurança do sistema eletrônico de votação e as ações de combate à desinformação. E recebeu homenagens dos colegas. Deixa um legado importantíssimo no avanço ao combate a um cupim que vem corroendo ou tentando corroer as instituições democráticas, que são as fake news, as notícias fraudulentas. No discurso de despedida da presidência, Luiz Roberto Barroso fez um balanço da gestão dele e destacou o papel da imprensa no combate às informações falsas. Imprensa profissional é um dos antídotos contra esse mundo da pós-verdade e dos fatos alternativos, disfarces para a mentira e as notícias fraudulentas. O ministro também reafirmou a segurança das urnas eletrônicas. O sistema de votação eletrônica brasileiro é um sistema seguro, transparente e auditável. Ele é seguro. O sistema foi implantado em 1996, há mais de 25 anos, sem que jamais se tenha documentado qualquer caso de fraude. Justamente ao contrário, nós derrotamos o passado de fraudes com o voto impresso. Ademais, as urnas eletrônicas, como não me canso de repetir, jamais entram em rede, isto é, elas não têm ligação à internet. Como consequência, não estão sujeitas a acesso remoto à invasão por hackers. No discurso, Luiz Roberto Barroso afirmou que a liberdade de expressão precisa ser protegida contra os que querem destruí-la juntamente com a democracia. Mídias sociais que aceitam com naturalidade apologia ao nazismo, ao terrorismo, ameaças a agentes públicos e ataques à democracia, sem qualquer controle dos comportamentos coordenados e inautênticos e das condutas criminosas, não devem ser admitidas a operar no Brasil. A liberdade de expressão é muito importante e precisa ser protegida, inclusive contra os que a utilizam para destruí-la, juntamente com a destruição da democracia.
Luiz Roberto Barroso lembrou que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o voto impresso e criticou quem defende esse sistema. A rediscussão requentada do assunto só tem por finalidade tumultuar o processo eleitoral. Sempre relembrando que nos Estados Unidos existe voto impresso e o candidato derrotado não apenas jamais reconheceu a derrota, como até hoje sustenta a tese de que houve fraude e a eleição foi roubada. A moral da história, como já disse anteriormente, é que não há remédio na farmacologia jurídica para maus perdedores. O ministro não citou o nome de Jair Bolsonaro, mas listou uma série de atos do presidente considerados afrontas à democracia. Nos últimos tempos, a democracia e as instituições brasileiras passaram por ameaças das quais acreditávamos já haver nos livrado. Não foram apenas exaltações verbais à ditadura e à tortura, mas ações concretas e preocupantes, que incluíram comparecimento à manifestação na porta do Comando do Exército, na qual se pedia a volta da ditadura militar e o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. 2. Desfile de tanques de guerra na Praça dos Três Poderes, com claros propósitos intimidatórios. 3. Ordem para que caças sobrevoassem a Praça dos Três Poderes com a finalidade de quebrar as vidraças do Supremo Tribunal Federal em ameaça a seus integrantes, como revelado pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Raul Jungmann. 4. Comparecimento à manifestação de 7 de setembro, com ofensas a ministros do Supremo Tribunal Federal e ameaças de não mais cumprir decisões judiciais. 5. Pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal em razão de decisões judiciais que desagradavam. 6. Ameaça de não renovação de concessão de emissora que faz jornalismo independente. 7. Agressões verbais a jornalistas e órgãos de imprensa, entre outras. Num mundo que assiste preocupado à ascensão do populismo extremista e autoritário, reiscendendo a fascismo, a preservação da democracia e o respeito às instituições passaram a ser ativos valiosos, indispensáveis para quem queira ser um ator global relevante. Não é de surpreender que dirigentes brasileiros não sejam hoje bem-vindos em nenhum país democrático e desenvolvido do mundo, e nos eventos multilaterais vagam pelos corredores e calçadas sem serem recebidos, acumulando recusas em pedidos de reuniões bilaterais. O ministro Barroso lembrou ainda que governos autoritários procuram desacreditar o processo eleitoral e induzir os eleitores a acreditar em mentiras. Aqui no Superior Eleitoral, procuramos fazer a nossa parte na resistência aos ataques à democracia. Aliás, uma das estratégias das vocações autoritárias em diferentes partes do mundo é procurar desacreditar o processo eleitoral, fazendo acusações falsas e propagando o discurso de que se eu não ganhar, houve fraude. Trata-se de repetição mambembe do que fez Donald Trump nos Estados Unidos, procurando deslegitimar a vitória inequívoca do seu oponente e induzindo multidões a acreditar na mentira. Por fim, Luiz Roberto Barroso desejou sorte ao ministro Edson Fachin, que assume a presidência do TSE na semana que vem. Fachin lembrou os desafios enfrentados pelo colega nos últimos 2 anos. Sua atuação proba, justa e transparente guiou o Superior Tribunal Eleitoral, mesmo quando as ameaças de um passado sombrio, não tão longínquo, nos rondaram dia e noite. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu que o Supremo Tribunal Federal arquive o inquérito que apura o suposto vazamento de dados sigilosos pelo presidente Jair Bolsonaro durante uma transmissão nas redes sociais. Em agosto do ano passado, Bolsonaro levantou suspeitas sem provas sobre o sistema eleitoral, distorcendo a apuração da Polícia Federal, e disponibilizou o link para o acesso aos documentos.
Aras considerou que, para que um inquérito seja considerado sigiloso, é preciso que haja uma decisão específica da autoridade competente e que a colocação de carimbos ou adesivos com referência ao suposto sigilo não é suficiente. Desta forma, segundo Aras, não há como atribuir aos investigados a prática do crime de divulgação de segredo ou de violação de sigilo funcional. Em comunicações à Polícia Federal, o TSE havia registrado o sigilo das informações. O procurador se manifestou por determinação do ministro Alexandre de Moraes, que é o responsável pelo caso no Supremo Tribunal Federal, após a Polícia Federal ter afirmado que viu indícios de crime e que reuniu elementos sobre a atuação direta, voluntária e consciente de Bolsonaro ao divulgar informações sigilosas. A seguir, as últimas informações sobre a chuva em Petrópolis. A morte do professor, advogado e acadêmico Cândido Mendes. Vamos voltar a Petrópolis para saber agora as últimas informações ao vivo sobre as chuvas que devastaram a cidade. Larissa Schmidt, boa noite. Oi, Renata, Bonner, boa noite a todos. Eu falo do centro histórico de Petrópolis, uma região muito afetada pelo transbordamento do rio Piabanha na terça-feira. Agora à noite voltou a chover forte. Nesse momento diminuiu um pouco, mas a chuva ainda cai. Isso depois de um forte temporal no final da tarde que provocou uma série de transtornos. Ruas foram interditadas. No bairro Quitandinha, a pista da BR-140, aliás, 040, está bloqueada pela queda de uma árvore de grande porte que ainda não foi retirada. Isso no sentido de quem sobe a serra. Já para quem desce, no sentido do Rio de Janeiro, pista liberada. Também no final da tarde, a Defesa Civil teve que fazer a retirada de mais moradores da comunidade 24 de Maio e também da Rua Tereza, que é um importante polo comercial. Tem várias ruas interditadas, principalmente pelo risco de pedras rolarem das encostas. Essa tragédia aqui na Serra Fluminense, em Petrópolis, causou até agora 117 mortes, são 116 desaparecidos, 24 pessoas foram resgatadas com vida e 710 estão em 33 abrigos pela cidade. Bonner, Renata. Larissa Schmidt reportando para a gente ao vivo essa tragédia da chuva direto do Centro Histórico de Petrópolis. Obrigada. Morreu hoje, aos 93 anos, o professor, escritor e integrante da Academia Brasileira de Letras, Cândido Mendes de Almeida. Cândido Antônio Mendes de Almeida nasceu no Rio de Janeiro em 1928 em uma família de intelectuais e políticos. Fez 2 faculdades, Direito e Filosofia, e doutorado em Direito pela Faculdade Nacional. Foi professor e educador em algumas das mais respeitadas instituições de ensino do país, como a PUC do Rio de Janeiro e a Fundação Getúlio Vargas. Também